Finalmente vou trazer para esse vídeo a leitura, ou melhor, as minhas impressões de leitura de um livro que eu li junto com Água Funda e gostei bastante, que é Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo. Para quem não me conhece, eu sou Caio Fayad, seja muito bem-vindo a este espaço. Eu sou formado em Química e em Letras e aqui eu falo de Química e Literatura. Como também faço doutorado em Ensino de Química, eu também trago para cá aspectos de educação. Você deve estar se perguntando, mas por que você vai falar desta obra? Para quem é novo aqui no canal e não acompanha os vídeos que eu faço doutorado em Ensino de Química, onde eu trago a literatura africana e afro-brasileira para a criação de temas de ensino no campo científico. Parece um pouco complicado, mas eu farei alguns vídeos muito em breve. Um deles vai ser desse livro aqui, Água de Barrela. Mas até chegar em obras, você encontrar obras que você possa fazer essa junção, ler uma literatura e encontrar nossa, aqui tem um tema científico, vou trabalhar isso. É um processo árduo, você precisa ler vários livros, certo? E foi assim que eu fiz, e nesse processo também alguns livros ficaram pelo caminho. Nossa, isso aqui eu gostaria de ler, isso aqui eu gostaria de ler. E foi assim que eu deixei alguns livros para ler neste momento e, portanto, fazer aqui também as minhas impressões de leitura. Eu citei esse livro junto com Água Funda, porque como eu falo no vídeo sobre Água Funda, que tá aqui nos cards, depois vocês vão lá dar uma olhadinha, eu li esses dois livros. Eu li Água Funda junto com o livro Ponciá Vicêncio, que é este livro aqui. E como eu falei naquele vídeo, embora eu tenha lido junto, eu tive sensações diferentes com esses livros. Enquanto Água Funda eu queria ler da forma mais rápida possível, este livro, Ponciá Vicêncio, me pedia uma leitura mais pausada, e é sobre isso que eu vou falar hoje. Lá em Água Funda, eu falo que um dos motivos que me fizeram ler aquele livro de forma mais rápida, porque era um romance de causos. Então ia acontecendo várias histórias, com vários personagens, e é muito aqueles causos de interior mesmo. Esse livro aqui é um pouquinho diferente, e ele me pegou de maneira diferente, porque sob uma certa ótica eu me via nesta personagem. Pois bem, do que se trata o livro Ponciá Vicêncio? Para começar, eu gostaria de dizer que esse livro, ele é um tipo de romance de formação. Na teoria literária, a gente dá o nome de romance de formação para aquele livro que tem uma personagem principal e a gente conhece essa personagem desde quando ela era criança, desde praticamente do nascimento. Então você vai acompanhando esse crescimento biológico da personagem, mas não de fato biológico, e sim o psicológico. À medida que ela vai crescendo, ela vai se tornando uma personagem mais complexa, mais madura, e você vai acompanhando esse processo da personagem. E aí você pode estar se perguntando, então ele é um livro que começa quando a personagem é pequena e vai quando a personagem é adulta? Não necessariamente, e é como acontece aqui em Ponciá Vicêncio. O primeiro enredo que vai aparecer é a Ponciá criança, mas tem umas marcas lexicais aqui que a gente consegue ver que, embora a história que vai ser narrada ela é pequena, a personagem já está adulta, porque ela está lembrando do seu passado. Então o que eu vou fazer com vocês? Eu vou contar basicamente o que é a história e vou ler alguns trechos e nós vamos discutindo, tudo bem? Para começar, eu acho importante a gente se referir à autora. Acabei falando Ponciá Vicêncio, mas eu não disse quem é a autora, que é a Conceição Evaristo. Para quem não conhece, essa autora, ela é uma das maiores escritoras da atualidade no Brasil. É uma escritora negra. Ela escreve com base... Eu não digo que ela se refere a esse conceito, contudo ela está dentro desse conceito, que é o conceito de sujeito étnico do discurso. Então o que seria isso? Há alguns autores negros que ele vai construir dentro da sua obra não só personagens negras, mas um ponto discursivo negro. E é isso um dos pontos que o Kut vai dizer para poder chamar um conjunto de obras de literatura negro-brasileira. Então, a literatura negro-brasileira seria aquela literatura onde
o discurso, o sujeito étnico do discurso são pessoas negras. Então aqui vai incluir narradores, personagens, as histórias que são narradas. A Conceição Evaristo, de forma muito específica, ela tem um conceito que se chama escrevivência. Se eu fosse falar um pouco melhor sobre esse conceito, eu com certeza eu ia errar, porque eu nunca fiz um curso específico da Conceição Evaristo. Esta é uma falha dos cursos de letras no Brasil, onde a gente vê muitos escritores estrangeiros, mas os escritores negros acabam sendo um pouco apagados, digamos assim. Para vocês terem uma ideia, eu tive uma literatura africana de várias delas, mas dentro da literatura brasileira a gente viu muito pouco literatura negra. Mas, pelo que o termo já mostra, né, escrevivência seria a escrita de vivências. E se a gente pautar que existe um sujeito étnico negro no discurso, essas vivências são do campo da vivência negra. Por que que isso é importante para a gente começar a entender a obra? Porque não vai ter algo bem marcado assim. Logo no início, a personagem é negra, tal personagem é branca. Não vai ser assim que vai aparecer. Durante o processo de leitura, as coisas vão começar a se encaixar. Então, por exemplo, o nome da personagem é Ponciá Vicêncio. A gente sabe pela história do Brasil que os negros que vieram pra cá, eles tiveram seus nomes trocados. Essas pessoas negras vieram com nomes africanos, mas aqui, por ser uma colônia portuguesa dominada pelo cristianismo, esses nomes foram trocados. Então essas pessoas foram rebatizadas com nome aportuguesados. Um aspecto importante é que normalmente as pessoas possuem nome e sobrenome. Aqui em Água de Barrela, por exemplo, só terão nome e sobrenome as personagens que são descendentes dos colonizadores. As personagens que são descendentes dos escravizados terão apenas nome. Já aqui, eu estou apontando nesse Ponciá Vicêncio, porque muito dos sobrenomes que as pessoas negras tiveram durante um tempo, elas vêm das pessoas brancas que eram donas delas. Então, durante a leitura da obra, nós vamos entender que esse Vicêncio, ele era o dono do avô de Ponciá, que é uma personagem muito importante na obra. Então, existia um Coroné Vicêncio, esse Coroné Vicêncio renomeou todos os escravizados, então eles tinham nome, e o sobrenome deles era o próprio nome do coronel. E aí, à medida que esses escravizados foram tendo filhos, eles foram carregando esses sobrenomes. Ou seja, a Ponciá Vicêncio, ela tem na marca no nome herança dos tempos da escravidão. E aqui vai ter um ponto importante, porque não é só no nome que está a marca da escravidão. Há também uma marca no local onde as pessoas moram. Vai ter um enredo nessa história que vai contar como que essa família teve essa terra. Embora essa terra tenha sido dado no papel em um primeiro momento, vai ter um episódio que esses papéis serão surrupiados e essas pessoas, mesmo morando lá, elas não têm o direito legal pela terra. E eu falo sobre o aspecto da terra, sobre esse aspecto de não se sentir bem nessas terras, porque esse é um grande mote do texto. É esta sensação de não estar bem no local que vai fazer com que Ponciá seja uma migrante. E é nesse ponto que eu me toquei com Ponciá. Porque num determinado momento da obra, eu comecei a me pensar também como migrante. É claro, é óbvio que são sobre outros significados, são sobre outras motivações, mas de fato eu também sou migrante. Eu sou de São Vicente, no litoral de São Paulo, e aí eu passei por São José do Rio Preto, morei em Campinas, vim para São Paulo, fui para o Mato Grosso, voltei para cá. Então, esse meu trânsito por muitos lugares, e aqui eu costumo brincar que eu tô na minha segunda temporada em São Paulo, e eu já acho que eu vou me mudar em breve, é o que me fez ligar com essa personagem. Porque sobre alguns certos aspectos, eu me senti contemplado com as observações dela. É importante a gente pensar que não é só a terra física, né? Mas são as sensações, as lembranças, as emoções que você tem com aquele território.
E foi justamente isso que me fez ler de forma pausada. Eu li um pouquinho, ficava pensativo, voltava a ler e ficava pensativo. E justamente me ver como também uma pessoa migrante foi o ponto que me deixou mais pausado nesse texto. Por isso que eu falei pra vocês, né? Uma outra pessoa pode ler esse livro e ele pode não ter essa sensação, porque as interpretações, as relações, as conexões serão outras. Então eu já falei pra vocês que Ponciá, eu li faz um tempinho, tem uma colinha aqui, que tem escrevivência, descendente de escravizados, e que ela trabalha... E um ponto que eu falei, que ela não só morava nessa terra dos ex-senhores, né? Elas também trabalhavam. A mãe dela e a Ponciá, elas trabalhavam com barro, enquanto que o pai e o irmão, eles iam trabalhar na lavoura desse senhor. Então, não é só uma ligação de terras, mas também a relação de trabalho se mantém. Vai ter várias pequenas histórias nesse processo, do pai que tem um pouco de raiva do avô, porque ele não foi embora quando recebeu a liberdade. Isso são pequenas tensões que não serão exploradas no texto. Como vocês podem observar, o livro, acho que assim fica melhor, não sei, ele é bem curto. É um romancezinho pequeno, tem essa densidade, esses pormenores, principalmente no aspecto do trabalho de Ponciá. Então você vai ter durante o livro coisas que estão num tempo e elas retomam futuramente, né? E isso é interessante. Eu vou começar lendo aqui com vocês logo o início, assim como eu li no Água Fundo o início, também vou ler aqui no início. O romance começa assim. Quando Ponciá viu o arco-íris no céu, sentiu um calafrio. Recordou o medo que tinha durante toda a infância. Diziam que menina que passasse por debaixo do arco-íris virava menino. Ela ia buscar o barro na beira do rio e lá estava a cobra celeste bebendo água. Como passar por outro lado, às vezes ficava horas e horas na beira do rio esperando a colorida cobra do ar desaparecer. Qual nada. O arco-íris era teimoso. Dava uma aflição danada. Sabia que a mãe estava esperando por ela. Juntava então as saias entre as pernas, tampando o sexo, e num pulo, com o coração aos saltos, passava por debaixo do angorô. Depois se apalpava toda. Lá estavam os senhos, que começavam a crescer. Lá estavam o pubis, bem plano, sem nenhuma saliência, a não ser os pelos. Ponciá sentia um alívio imenso. Continuava a menina. Passara rápido de um só pulo. Conseguira enganar o arco-íris e não virara menino. Então aqui nós temos um breve episódio, né, dessa... Como é que eu posso dizer? De uma superstição que se passava por debaixo do arco-íris, você mudava de sexo. Não interessa pra gente se essa superstição ela é verdadeira do plano de vista do real das nossas vidas, né? O que interessa é que esta personagem, desde pequena, ela é construída com essas superstições. E quem nunca, né? Eu, pelo menos na minha vivência, assim, tinha várias superstições. Inclusive eu hoje, mestre em química, eu ainda carrego comigo as superstições. Começou a chover, relampejar, eu coloco a camisa. Eu não fico sem camisa, porque minha mãe me ensinou assim e as coisas acabam virando hábito, né? Mas agora observem aqui aquilo que eu falei pra vocês. A história é dela quando criança, passando por um arco-íris. Mas a primeira frase é o seguinte. Quando Ponciá Vicêncio viu o arco-íris no céu, sentiu um calafrio. Recordou o medo que tinha durante toda a infância. Então aqui o que nós temos? A história é da Ponciá pequena, portanto, mas a Ponciá aqui já é adulta. É ela recordando uma história do passado. Então nós vamos, como eu falei pra vocês, ter um romance de formação, só que ele não vai ser linear. Aqui, no caso, a gente sabe muito pouco dessa Ponciá adulta neste momento. A primeira história é de fato quando ela é criança. Mas na medida que o livro vai acompanhando, você vai conhecer essa Ponciá adulta e relembrando a Ponciá de infância. Um personagem importantíssimo é o avô. Esse avô vai aparecer pouco tempo depois, eu vou ler aqui um trechinho. O primeiro homem que Ponciá Vicêncio conhecera fora o avô. Guardava mais a imagem dele do que a do próprio pai. Vô Vicêncio
Era muito velho, andava encurvadinho, com o rosto quase no chão. Era miudinho como um graveto. Ela era menina de cola ainda quando ele morreu, mas se lembrava nitidamente de um detalhe. Vô Vicêncio faltava uma das mãos e vivia escondendo o braço mutilado para trás. Quando a gente começa a ler, já começa a relembrar. Esse é um aspecto muito importante, essa característica física do avô, que tem uma mão mutilada, que anda com o braço para trás, e o fato dela ser pequena lembrar dele. Durante a história vai ter uma espécie, vai ficar marcado no texto que a Ponciá tem uma herança do vô, e eu não posso falar mais, eu só falo que é algo bastante importante na obra, porque esta obra em particular teve algo que me chamou a atenção. Eu, no curso de letras, por diversas obras, eu tive que fazer um trabalho. A gente faz a leitura, faz a análise e escreve um texto sobre esta obra. Esta obra aqui eu não fiz isso, né? Porque eu li fora do curso de graduação em letras, que felizmente eu terminei. Mas se eu fosse fazer um trabalho sobre esse texto, o tema até escrevi aqui na minha anotação. Falei para vocês que tem um tema da migração, seria um tema que eu poderia escrever sobre uma análise sobre essa obra a partir do tema da migração. Mas um outro aspecto que eu escreveria seria a ausência. Ele é um livro curto, como eu falei para vocês. A primeira ausência que eu considerei aqui é o fato desse sobrenome, não é um sobrenome próprio, é um sobrenome dos senhores escravizados, então aqui é uma marca de ausência, mas essa marca de ausência ela não está só nela. Eu penso nessa marca de ausência quando eu faço uma comparação com esta obra aqui, Água de Barrela. Então, se eu fosse fazer um estudo comparado entre essas duas obras, eu poderia ir por esse caminho. Mas existe outras ausências nesta obra, que são ausências, uma delas bastante material. Qual foi o motivo que levou o Ponciá Vicêncio a sair dessa localidade? É a ausência de boas condições de vida. Elas viviam de forma precária naquele local. E a Ponciá, ela vai embora depois da morte do pai. O pai morre trabalhando na lavoura. Então, esse é um ponto da ausência. O segundo ponto da ausência, que eu acho que é algo bastante marcado no texto, é a ausência de amor. A Ponciá Vicêncio, ela sai do interior, ela vai para a grande cidade, ela acaba conhecendo alguém, mas essas duas personagens, elas nunca, como é que eu posso dizer? Elas nunca se declaram uma para outra, elas não ouvem uma outra, chega num momento que não são falas da Ponciá, mas é a narradora Conceição nos apresentando o que está acontecendo, e você consegue sentir o quanto que existe ausência de amor nesta obra. E uma das coisas que eu penso, que eu já falei para vocês, esse livro, ele é muito curto e tem muitas histórias, e portanto essas histórias elas não são aprofundadas. E para mim isso tem um pouco de intencionalidade total da escritora, que é, já que a Ponciá é uma personagem construída nas ausências, ausências de nome, ausências de boas condições de vida, porque ela sai do interior daquela casinha simples, ela vai morar na favela. E da ausência de amor, o próprio texto ele também é materializado na ausência. Então a personagem é ausente e o texto escrito é ausente. Então isso se configura aqui um tema interessante para se pensar. E eu deixei aqui na minha anotação um outro ponto de interrogação. Como eu disse para vocês, a Ponciá ela vai ter uma herança desse avô, que a gente vai descobrir só qual herança é essa ao final. Durante esse processo, e nesse processo de ausência, me parece que a própria Ponciá ela começa a perceber este processo de ausência e ela começa a sentir. Essas são as minhas impressões. Foi essa impressão que eu tive durante a leitura e eu comecei a cogitar a possibilidade de Ponciá, durante a obra, ser uma pessoa depressiva. Lá no final, isso é algo que vai se desmoronar. Não é depressão o que ela tem. A gente vai saber o que ela tem. Só que durante a minha leitura, lembra que eu falei pra vocês que eu li devagar porque ele me trouxe algumas cogitações? Eu fiquei pensando, né? Porque uma pessoa pobre, uma pessoa sem condições, sem amor, sem vida, ela tinha tudo para ser uma pessoa depressiva.
E isso me veio, essas ideias que, por exemplo, quando eu tive depressão, as pessoas falavam assim, ah, pobre não tem depressão, porque pobre, quando começa a ter depressão, ele vai lá, levanta e trabalha. E o que me chamou a atenção, porque a Ponciá é uma mulher muito trabalhadora, ela trabalhou muito, ela trabalhou para comprar a casa dela, e ela continuou trabalhando porque ela voltou para a cidade para buscar a mãe e o irmão, e quando ela chega lá, ela não encontra a mãe e o irmão, ela volta, continua a trabalhar. Então tudo isso me levou para ter por uma compreensão, mesmo que momentânea, que a Ponciá estava caindo num quadro de depressão profunda. Eu digo para vocês que isso não acontece, no final a gente vai entender um pouco o que é, mas se eu fosse fazer uma segunda leitura dessa obra, eu ficaria atento a esses pontos. Será que a depressão não é? O que marcaria a depressão ali? O que não marcaria a depressão ali? E sobre pensar sobre essa questão do pobre, da depressão da pessoa pobre. Que, como eu falei pra vocês, no popular, principalmente pessoas que têm dinheiro, que acham que depressão é algo, criação da cabeça das pessoas, que depressão é uma coisa real. E a depressão do pobre também é uma questão real. A depressão, ela não está ligada com a questão socioeconômica da pessoa, né? Então é isso. Essa obra em particular, ela tem vários pontos que eu já narrei aqui para vocês. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, mas antes eu gostaria de agradecer imensamente as pessoas que estão me apoiando a manter esse canal de pé pelo apoia.c/CaioFayad. Eu consegui comprar algumas coisas, estou melhorando aos poucos, que aqui o apartamento é bem pequeno, não consigo deixar a softbox um pouco mais distante para melhorar a iluminação, mas as coisas estão caindo. Eu gostaria muito que vocês curtissem, que vocês compartilhassem esse vídeo, mas principalmente que vocês comentassem. Eu gostaria de saber se vocês já leram esse texto, se vocês sentiram a vontade de ler. Se eu dei muito spoiler, porque às vezes aqui eu me empolgo, fico falando muita coisa, e aí se eu ler de vocês que eu tô dando muito spoiler ou não, eu vou tomando mais cuidado na hora de fazer esse vídeo sobre essas obras. Gostaria muito de quem leu outros pontos que eu não abordei aqui, se você pegou, se você sentiu a personagem depressiva, se você já captava o final dela sobre algum modo, e sobre essa questão das ausências. Eu acho que esse é o ponto principal da obra, na minha leitura. Aqui no final do livro, deste livro, tem um pós-fácil da Maria José Samerlati Barbosa, da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, onde ela faz uma análise sobre a obra. Eu não li, o que eu queria mostrar para vocês aqui eram as minhas impressões, por isso que esse quadro se chama Impressões de Leitura, mesmo elas estando erradas ou não, são as coisas que eu senti desta obra. É uma obra que eu recomendo bastante, se vocês quiserem presentear para alguém, presenteia com esse texto. Ele é bastante denso e ele também é curto, então as pessoas podem ler de forma mais rápida e tal. E é isso, eu fico aguardando o comentário de vocês. Vamos bater um papo, eu sempre gosto de conversar. Ah, me siga também no Instagram, porque lá eu vou contando pra vocês qual é o livro que eu tô lendo no momento. Hoje eu tô lendo 2, que são o Frida e as Cores da Minha Vida e esse livro aqui teórico, Branquitude. Mas eu já vou começar a ler um outro texto de escritora negra que eu comprei junto com Água Funda há mais ou menos 1 ano que eu comprei esses livros. Não vou dar spoiler por aqui, vou dar lá no Instagram. Um beijão, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!